Ufa, sempre correndo, né? A gente tá sempre correndo, mesmo trabalhando em casa, mesmo no isolamento, né? Mas não, a gente tá sempre a 1000 por hora. E nessa loucura que todo mundo vive, nesse caos que nos cerca, nessa confusão que a gente enfrenta no dia a dia, nós vamos falar de poesia. Então, isso é que é maravilhoso, sabe? Essa possibilidade da gente variar tanto na vida e a gente enfrentar as batalhas e a delicadeza, a dureza do dia e a salvação, a arte e o estímulo e essa coisa toda que faz de nós pessoas complexas como nós somos. E hoje nós vamos falar com uma pessoa muito legal, que é a Luciene Nascimento. Tudo nela é de se amar. Vamos achar a Luciene. Pera aí que eu vou encontrar ela. Vamos ver. Olha ela aí, ela chegou, toda linda. Tudo bem? Olá, tudo jóia? E você, tudo bem? Tudo ótimo, querida. Como é que você tá? Tudo certinho. Você tá me escutando direitinho? Muito bem. E antes de você chegar, estava aqui, porque eu estava correndo, né? Até atrasei uns 2 minutinhos. Mas é assim, essa coisa que a gente fala assim, a gente vive na corrida do dia a dia. A gente vive no caos, a gente vive na confusão, a gente vive no trabalho, a gente vive na entrega, a gente vive na pressão. Ufa, só de pensar eu já fico rouca. Sim, também E corri, também cheguei aqui assim. Ai, meu Deus, eu vamos lá, acho vamos que, começar. Lu, é a vida de todo mundo, não é? Aham. E assim, eu pergunto, tem espaço para poesia? Como que a gente faz? Vamos lá. Mulher, e como é que a gente tem feito, né? Porque você também tem essa resposta, né? Aliás, talvez a melhor maneira de dizer é como não escrever em meio ao caos, não é mesmo? É isso mesmo. Porque a gente não consegue fazer de outra forma, né? A gente que está vivendo nisso tudo precisa respirar e precisa colocar em algum lugar, colocar para fora toda essa loucura que Exatamente, está dentro é da gente. uma forma. Eu acho que escrever, eu vou ouvir você, tá? Mas já que você jogou para mim, eu acho que escrever é uma forma da gente se orientar de alguma maneira, mesmo nessa loucura. É uma forma da gente se salvar, é uma forma da gente segurar em alguma coisa, é uma forma da gente olhar para uma coisa muito maior que a gente, né? E ver a real dimensão de tudo que a gente é e de tudo que a gente está enfrentando, mesmo que muitas vezes sejam coisas grandes. Mas como começou para você, Lu, o processo de descobrir a poesia, ou de descobrir a escrita, de descobrir esse lugar, esse escape, essa salvação? Todas essas palavras que você está usando, Bruna, de escape, salvação, essa necessidade, são as palavras que fizeram parte do meu processo desde sempre, né? Eu me vi escrevendo poesia sem saber que era poesia. Claro. Eu tinha esse turbilhão de coisas acontecendo dentro de mim, e é isso desde sempre, né? A gente começa a entender como gente no mundo e começa a viver coisas que demandam da gente colocar para fora. E aí a minha maneira de colocar para fora, eu costumo dizer, né? Tem gente que canta, eu sou péssima nisso, tem gente que dança, tem gente que pinta, e o meu É. jeito era escrever. E aí eu queria escrever pausadamente. Eu queria que aquilo pudesse ser colocado no papel, respeitando a complexidade daquilo que estava se passando na minha cabeça. E aí eu sentia vontade de fazer com ritmo, porque eu queria ler várias vezes. E olha só como no fim das contas eu estava fazendo poesia sem mesmo saber. E meu processo é esse, assim, a minha história é E exatamente essa. que idade você começou assim a descobrir tudo isso? Eu consigo me lembrar de escrever em caderno, final de caderno, ensino médio, na escola, e hoje eu tô com 27, né? Então, assim, ensino médio, em torno ali dos 15, 14, 13 ali, eu me recordo de ter registro dessas estruturas, né? E que eu voltava e pensava assim, olha só, eu acho que isso aqui se parece com alguma coisa que se faz por aí, mas sempre como um fruto de uma necessidade. Nem estava querendo fazer poesia, não estava querendo mostrar para ninguém. Era só uma Uhum. coisa que estava surgindo. Interna, né? Um Exa- desafogo, um desabafo dentro, né? De dentro. Exatamente. E aí é quando a gente descobre que a poesia mora dentro da gente. Assim, dá para lutar? Talvez, mas eu digo que eu nunca tive a pretensão de fazer poesia
quando eu comecei. Mas poeta é um bichinho meio pretensioso, eu costumo dizer também, assim, porque a gente tenta fazer da melhor maneira possível essa coisa de colocar no papel o que está sentindo, né? Então, mesmo despretensiosamente, acaba sendo um pouquinho também com vontade de fazer da melhor maneira e sai poesia, Bruna. Sai É, poesia. e é interessante, você falou uma coisa que muitas pessoas acham assim que poesia é uma coisa ou muito boba, né? Ou muito pretensiosa, né? Eu tenho os dois polos Tem. nessa viagem, porque, claro, todo mundo pode já ter tentado fazer uma poesia, como todo mundo já pode ter tentado fazer uma música e pode ter saído boba mesmo, né? Não é Uhum. todo mundo que pode caminhar por essa trilha, porque não é uma trilha prazerosa sempre, não é uma trilha fácil, não é uma trilha que, é, enfim, é uma trilha né, de descobrimento, é uma trilha dolorosa, é uma trilha de mexer com coisas dentro de nós que a gente, né, invariavelmente vai ter que arranhar. Isso. E então eu acho que nem a pretensão e nem a bobagem, vamos dizer assim. Sim. Esse lugar de coração. Você conectou isso rápido, essa coisa com você mesma? Esse Achava, autoconhecimento, no fundo, né? achava que era tudo bobagem. Achava que era assim, um monte de. Eu, ao mesmo tempo que fazia e sentia que tinha algo de valioso em colocar no mundo, eu não tinha coragem de mostrar para ninguém, né? Talvez todo esse processo e tá apresentando um livro hoje, né? Imagino que a gente vai chegar lá na frente, mas assim, eu acho importante dizer que eu me identifico e muitas outras mulheres também se identificam com essa pessoa que escreve para si mesma e não tem coragem de colocar no mundo, porque acha que é bobagem, porque acha que aquilo talvez seja íntimo demais, ou que teve ali a pretensão, mas que ninguém vai valorizar como poesia, porque quem são os poetas, né? Quem são aqueles indivíduos, aqueles homens ricos, lá em outro lugar, longe da gente, né? Essa imagem. Então, assim, achava tudo uma grande bobagem, achava que não valia, ao mesmo tempo, e aí é muito engraçado, não sei se você tem isso, né, de revisitar textos anteriores e talvez naquele momento você acha que aquilo foi bobagem, aquilo ali, ai, sei lá, escrevi, mas não tem muito valor. E depois você volta e percebe o quanto daquilo foi honesto com você naquele momento que você viveu. E como a gente é, talvez, muito pesado com a gente mesmo, né? A gente pesa É. a mão na autoanálise. Se Então, assim, cobra, a gente se cobra muito, a gente se né? cobra muito. Então, a minha percepção foram duas, assim, as minhas percepções. Talvez essa de não dar valor ao que eu estava fazendo, mesmo sabendo que era o mais honesto de mim. E depois, depois de colocar no mundo, divulgar para uma outra pessoa, receber o retorno e entender que aquilo tinha uma importância maior do que para mim mesma, né? E esse foi o processo todo e que gerou o livro no fim das contas. E alguém também chegou batendo de frente, criticando e Sim, assim, eu acho que dá para dizer que a maior, assim, 90% do meu retorno é de afeto, porque tem a ver com um encontro mesmo, porque poesia é isso, né? Assim, eu sinto que hoje eu faço essa análise, Bruna, de que a poesia que morava dentro de mim não mora em mim porque eu sou uma pessoa mais especial do que as outras. Eu realmente acho que esse escrito que revela uma coisa que estava na alma, não está só na minha, né? Então, quando a minha poesia, que é honesta com o que eu estou vivendo, encontra a alma do outro, talvez encontre também as demandas do outro, e as pessoas se conectam de maneira muito profunda. Então, é mais do que ler uma coisa que está escrita. É uma conexão assim, ó, sabe? É uma coisa que a gente se reúne mesmo à distância. Então, a maior parte foi de afeto porque foi de encontro, em especial das outras mulheres negras, né? Que não estavam habituadas a se ver naquele tipo de informação, não estavam acostumadas a ter essa perspectiva, né, no papel, e estavam muitas vezes lendo pela primeira vez a história de alguém que se parecesse com a delas. Mas temos críticas também, não é? Temos críticas também. Tem gente é, que, enfim, não bate legal, não bate, não acha justo, não acha certo, mas aí a gente vai fazer o quê, né, Bruno? eu fiz essa pergunta porque as primeiras vezes que você vai mostrar um trabalho, né? Especialmente essa coisa dessa intimidade, desse intimismo que você falou,
é absolutamente vulnerável, né? A gente tem um frescor e está em carne viva mesmo, né? Então, assim, se uma pessoa... por exemplo, eu tive uma história de um professor, por sorte eu tive dois professores diferentes, mas um professor para quem eu fui mostrar cheio de entusiasmo, porque ele falava muito de poesia na aula e tal, né? E aí, as minhas colegas me empurraram, porque eu tinha uma claque que nem você tem, assim, das pessoas do afeto, né? Então, vamos mostrar para o professor, vamos mostrar para o professor. E aí, mostrei para o professor, e o cara pegou aquele caderninho que eu tinha feito, assim, sabe aquele caderno que você faz, assim, com a canetinha, com as páginas branquinhas em volta, com a coisinha bem arrumada, com aquela poesia que você não quer nem que molhe, sabe? Que nada aconteça e tal. Uhum. E eu peguei, mostrei o meu caderno, os meus originais, né? Porque na época você não está pensando, vou fazer uma cópia, vou mandar um, né? Não é nem outro momento. E ele pegou aquele caderno, ele abriu, ele leu e ele corrigiu como se fosse uma prova. Com uma caneta verde. Pecado. Uma caneta verde, ele riscava pedaço, fala assim, isso aqui não precisa, isso aqui Que não sei o quê. isso? Que absurdo! Que insensibilidade! Meu Deus, que absurdo. E eu era assim, eu era muito criança, quer dizer, estava na pré-adolescência quando isso aconteceu. A hora que ele me devolveu esse caderno, assim, eu peguei o caderno assim, eu falei, é como se tivesse assim caído em cima de um omelete, Oh, entendeu? meu Deus! Assim, sem salvação, né? E eu olhei para aquilo e falei assim, meu Deus do céu, meu caderninho, tudo riscado, todo arrebentado. E eu falei, gente, acho que eu nunca mais vou escrever. Ai. De tão magoada que eu fiquei. E aí, por sorte, estava meio no fim do ano, e eu me fechei mesmo, fiquei muito arrasada. Por sorte, no ano seguinte, veio um novo professor. E eu não abri minha boca, né? Não é Porque poeta, ela não escreve. não sabe nada, nunca fez nada, quieta ali, né? Mas aí lembrei de você falando da turma do afeto, essas minhas colegas que estavam junto e que papapá. Um dia ele pegou, era um cara também que gostava de poesia, por sorte os dois gostavam, cada um do seu jeito, né? E ele pegou e disse assim, olha, eu vou preparar, sei lá, toda quinta-feira, alguém vem aqui na frente, algumas meninas vêm aqui, meninos e meninas, né, uma classe mista, vêm aqui e vão... eu queria que vocês lessem ou falassem de cor poesias que vocês escolhem. E aí, umas amigas minhas foram e várias falaram poesias que eram minhas, mas eu como se não tivesse na aula, né? Ai, que demais, que aí, afeto, né? Morrendo, eu estava com muito... Na verdade, eu estava assim, meio apavorada, mas nem sabia que eu estava apavorada. Entendeu? É uma situação que é tão limite que você não... né? Bom, eu sei que ele perguntou... mas que poesia... De quem são essas poesias? Aí as meninas me apontaram. O cara não acreditou. E a partir daí, o cara me deu tanta força, mas tanta força, mas tanta força, que... Não só eu continuei escrevendo, mas eu me tornei quem eu sou. Agora, você pode entender, eu estou te contando essa história para te dizer, nessa vulnerabilidade, por isso que eu perguntei para você. Você pode imaginar como uma pessoa de desafeto, ou nem era o caso do primeiro ser desafeto, ele se achou apenas muito poderoso, muito mais do que eu, é claro, ele era professor, era uma pirralha, entendeu? De riscar o que ele achou feio e não sei o quê. Então, para mim era assim, uma violência. Para ele, não. Ele não sabia, sei lá, na cabeça dele não era. Agora, você pode imaginar como a interferência de fora pode ser cruel para uma continuidade de trabalho, de confiança, de autoestima, dessas coisas todas, inclusive que você fala aqui nesse teu livro, né? Porque você levanta temas muito, muito fortes, muito relevantes. E eu queria falar um pouco sobre isso.
Vamos lá. Eu vinha dizendo que a gente, quando escreve poesia, né, o fato desse gênero ser o gênero da subjetividade, é importante que aquilo que eu sentia, aquilo que eu estava vivendo, e aí vivendo a partir de processos muito profundos de descobertas sobre a minha identidade, sobre aquilo que eu desaprendi ao longo da vida e passei a aprender a partir dos estudos que eu passei a fazer. Foram realmente revoluções que aconteciam dentro de mim e que eu não tinha outra maneira de colocar para fora, né? Colocar no mundo, que não escrevendo poesia, porque essa era a minha maneira de fazer isso ser transferido, né, para o mundo. E era importante que cada coisa tenha sido dita da maneira que foi dita, né? Sem papas, sem maquiagem ali nas palavras, porque tudo aquilo que estava sendo diretamente sentido e dito, conforme foi importante para se conectar com outras pessoas que sentiam parecido, entende? Então, quando a gente estava falando aqui sobre como é importante que a gente não seja desrespeitada no nosso processo, né? Como é importante que cada coisa seja dita de maneira honesta e que aquilo não seja corrigido dentro da proposta, né? Dá para dizer que quando a pessoa se propõe a um gênero literário, que vou escrever soneto e vou escrever 14 versos e tenho as sílabas aqui, dá para corrigir alguma coisa. Agora, há poesias que não tem isso. Há poesias que são um texto corrido da maneira que você está sentindo e fiz um paralelo com como esse processo, por exemplo, ter escrito junto o Pascoal Souto, que foi o editor, foi uma pessoa super gentil e respeitosa com o meu processo, né? Nada do que foi colocado ali foi corrigido, foi tolhido, foi endireitado, tudo foi muito honesto e isso foi muito importante para a gente trazer o tudo nela de se amar do jeito que tá. E assim, as conexões que ele já se propõe a fazer eu recebo assim retornos, Bruno, das pessoas dizendo que estão lendo o início e já estão chorando pra caramba. E eu sinto assim que cada coisa que foi dita, da maneira que foi dita, foi importante para poder conectar com a pessoa que estava sentindo algo que talvez ainda não tinha tido aquela perspectiva contemplada na literatura, entendeu? Claro. Eu acho que quando a gente fala a verdade, quando a gente fala a nossa verdade, né? Qualquer aldeia é o mundo. Isso. Qualquer alma é do coletivo, né? Nós todos estamos conectados. Essa ideia separatista das pessoas é uma ideia tão equivocada, tão distorcida do que é o ser humano, do que é esse planeta, esse universo, essa grande energia que nos cerca, que nós todos estamos conectados. Os sentimentos, você pode ter uma experiência nessa vida muito diferente da minha, eu posso ter uma experiência muito diferente de outra pessoa, nós podemos ter histórias, como cada um tem a sua história absolutamente particular e única, as histórias não se repetem, 2 irmãos gêmeos, cada um tem sua história, mas mesmo assim é impressionante como os sentimentos não têm fronteiras, as emoções são iguais para todo mundo e mesmo com qualquer realidade. Hoje, por isso que a gente entende, você consegue entender como eu consigo entender o que acontece com o menino que está hoje na Síria, né, no meio de uma cidade destruída. A gente consegue entender coisas que estariam muito distantes de nós, mas elas não estão. Elas estão dentro de nós. Quando a gente fala sobre empatia, né? Essa coisa de você se colocar no lugar do outro. Quando a gente lê algo que toca lá no fundo, é muito interessante como esse processo de conexão acontece. Lá no início da live eu estava falando sobre como poesia é o retrato da alma, né? E como a poesia pode morar dentro de cada um, e mesmo que pareça, talvez, incoerente com a situação, né? Talvez assim, poesia aqui, foi o que eu provavelmente passei a vida toda pensando assim, poesia aqui, não vou mostrar porque não cabe aqui. Aqui não, isso aqui as pessoas estão vivendo coisas muito pesadas, muito difíceis, eu não posso colocar poesia aqui. Mas vem, por exemplo, o rap ensinar pra gente que é possível que a poesia esteja em todo lugar. Eu sou uma grande admiradora dos raps, porque pessoas lúcidas do seu caos, no seu universo, que escrevem sobre isso, né? Sambas sobre dor e que conectam pessoas em lugares diferentes do país. Porque
são exposições daquela vulnerabilidade em que as pessoas vão se conectando em cada trecho, em cada ritmo, né? E a poesia tem muito sobre isso. A gente está escrevendo duramente no papel, às vezes, o que está sentindo. Mas quando traz um ritmo ali, a pessoa vai conseguindo se conectar com aquele ritmo. E como isso é precioso, né? A arte é uma coisa que ela se encaixa mesmo, ela tá aí para isso, né? Às vezes o racional não compreende, o biológico não compreende, e vem a arte e transpassa, né, o que a gente está sentindo, e às vezes só ela consegue fazer a gente viver e contemplar, apaziguar o que está sentindo. Então, mesmo que pareça que às vezes ela não se encaixa, às vezes é só ela que se encaixa. É transcendência, né? É uma coisa assim. E tem um canal, tem uma canalização, tem uma coisa que você capta, uma antena de uma raça, de uma época, Isso. que você capta e que aquilo é de todos, não pertence a você. Tanto que uma vez que você lança um livro, aqui, vou mostrar o livro dela mais uma vez, tudo nela é de ser amada. Mesma editora que eu, a Sextante, a gente tem a mesma editora. E quando a gente joga um livro no mundo, o livro já não é nosso. O livro é de quem lê e como lê. E é interessante porque uma poesia que você escreveu de uma maneira pode soar ou ter uma interpretação para a vida de alguém absolutamente pessoal, íntima, de uma outra maneira completamente diferente. E isso é muito legal. Isso é muito legal. Eu E concordo. você falou uma coisa interessante, que essa coisa assim, não cabe poesia, né? Eu estava conversando outro dia sobre isso, essa ideia de que para muitas pessoas poesia é um luxo, amor é um luxo, sentimentos como delicadeza, beleza, felicidade, meu Deus, cadê isso? Eu não tenho tempo para isso. A minha realidade é outra. Eu estou lidando com um baque a minuto por minuto. No entanto, dentro de tudo isso, existe poesia, beleza, amor, felicidade, existe tudo isso. Está lá. É uma questão de perspectiva, de você compreender dentro daquele movimento como extrair isso. Porque a poesia pode ser dura, a poesia pode estar cortando um pedaço de pão, a poesia pode tudo, né? O amor pode tudo, desde que não nos faça mal, no sentido que a gente está dizendo, aquela coisa tóxica, aquela coisa que é subreptícia, que vai para um canal que vai mexer com o lado de tirar o teu chão, de não deixar você continuar. Aí não dá. Aí você tem que achar o teu lugar e não permitir que isso aconteça, né? Isso. Exatamente. Luciane, quais são as coisas que você acha que você está tocando e que são muito importantes para você agora? E que podem, obviamente, ressoar muito importantes para todos nós. Existe uma coisa que me motivou por muito tempo a escrever e que está relacionada ao que é o fundamento, né, da poesia, que a gente colocar, se colocar como sujeito no mundo, e a subjetividade, a emoção, que foi a minha relação com o espelho, a minha relação com a beleza, né? Com a beleza é um fenômeno avassalador. As pessoas se emocionam com a beleza do outro e as pessoas se incluem em si mesmas por acreditar que não existe beleza em si, quando a beleza, na verdade, ela é um conjunto de coisas muito complexas, né? E da perspectiva que eu falo como uma mulher preta, reconheço que para outras mulheres, muitas vezes parecidas comigo, e hoje eu digo, bonitas como eu, não reconheciam sua beleza. E assim como eu também, por muito tempo, não reconheci. E aí eu falo dessa perspectiva de uma mulher preta, jovem, mas como maquiadora, maquiando mulheres mais velhas e vendo como muitas das experiências delas de desgosto de si mesmas refletiram em toda a sua vida, na maneira de se portar diante do mundo. E como essa relação é violenta para si mesma. E aí, quando eu passei a escrever sobre isso, e aí enxergando a partir de todas as coisas que eu fui aprendendo, então, lendo autoras como Bell Hooks, Angela Davis, lendo Lélia Gonzalez, lendo mulheres brasileiras, lendo como a influência da mídia fazia com que nós nos observássemos no espelho de maneira violenta, como a história foi cruel com a nossa percepção sobre nossos itens, nossas emanações mais sinceras
de nossa identidade, como todos esses itens aprendidos, porque é sobre ter lucidez, né? Sobre você olhar e falar assim, peraí, estão me enganando sobre isso, né? Estão me enganando Cadê a minha história, né? Cadê a minha verdadeira história, cadê né? a minha verdadeira história? Por que eu tô me sentindo assim, feia, sendo que, na verdade, isso aqui, esse nariz e essa boca tem história, né? E aí, eu acredito que, aí resumindo, né? Colocar isso no papel em forma de poesia tem sido um manancial, assim, de conexões, sabe? Porque é uma perspectiva importante para ser colocada, e aí, do mesmo lugar da poesia que é bobagem, às vezes parece que falar de beleza é bobagem também, né? Ah, você tá falando de beleza, de um negocinho, mas a gente sabe que não é um negocinho, né? Quantas Não, são as é uma belezas? identidade, né? Você está Exato. Quantas são é uma as possibilidades de beleza, né? Quanto da beleza de um povo foi roubado dela. Então, assim, falar sobre isso tem sido exatamente esse, não só, né? Porque isso aí é um fiozinho que conecta uma quantidade enorme de coisas. Mas esse tem sido, assim, o que atravessa os meus textos e que tem se conectado de maneira mais profunda, assim, com as pessoas. eu comecei a ler, eu gostei muito do que eu li, muito mesmo. Eu fiquei muito contente de ler. Assim, feliz de ler uma coisa forte, bonita, verdadeira, que pode fazer bem a tanta gente. Você sabe isso que você estava falando agora? É engraçado, eu pensei assim, eu entendo a teoria totalmente, é claro, a minha prática é outra, a minha realidade é diferente, mas eu acho que eu sou uma pessoa muito sui generis, porque desde sempre na minha vida, desde que me conheço por gente, eu nunca fiz uma diferenciação entre uma pessoa e outra, independente de qualquer coisa. Nunca, na minha cabeça, né? Assim, eu nem consegui classificar se, assim, a poesia feminina ou a poesia masculina. Para mim, poesia, você entende? E acho que hoje buscar esse delinear dessa identidade é importante, sim. As coisas elas tomaram um rumo que é muito, muito importante fincar de novo. Descobrir não é nem fincar, é revelar essa raiz, porque a raiz está lá, sempre esteve, né? Camadas de história, de uma falsa história, a cobriram, mas ela sempre esteve. Então, redescobrir a si mesma, redescobrir essa beleza fabulosa, redescobrir tudo isso que vem sendo dito de várias maneiras por várias pessoas em várias gerações diferentes, né? Não é que hoje, agora, isso está sendo... Não, isso já vem, você entende? Já vem, já tem grandes, grandes talentos. Precisa ser resgatado, precisa ser revalorizado, chamar atenção sobre isso, botar a luz, dizer, olha aqui, olha que lindo, olha que beleza. Então, é muito importante, sim, isso, esse desejo de expor e falar e mostrar o quanto é poderoso, o quanto essa força poderosa está existindo e ela precisa mostrar tudo que é, como todos nós, né? Como todos nós, né? Então, é uma justiça mesmo que precisa existir. É isso. E aí eu busco, da minha maneira, né, colocar isso no mundo e espero, assim, de verdade, que isso seja um canal de conexão e que aqueles que lerem se sintam contemplados, e que isso possa trazer um pouco de beleza para sua vida e rotina, né? Para que a gente consiga respirar um pouco mais no meio desse caos que a gente vive. Eu acho que é isso, Lu, é isso, é isso. E é tão legal porque existe uma irmandade, né, entre as pessoas, uma irmandade, um fio, sabe? Eu gosto de uma imagem, que não é minha essa imagem já existe, provavelmente vem dos gregos, né? Dessa ideia das pérolas num grande colar, né? E que nós nem somos as pérolas, a gente tem que ser o fio que conecta, que sejam as pérolas as ideias, que sejam as pérolas a nossa arte, que sejam as pérolas a nossa contribuição para o mundo, né? Mas que a gente possa ser esse fio que conecta todas, que segura todas, que faz com que todas estejam no mesmo lugar, de certa maneira, seguras, que possam ter confiança
naquele fio, naquela É isso. forte Sim, conexão, né? Essa é eu uma acho que é. imagem. Tem uma coisa que você está dizendo aí, me lembrou, a gente, por exemplo, optou na capa, você mostrou a capa, né? A capa como uma mulher sem rosto, né? Claramente sou eu com esse cabelo, dá para muito perceber. No Ó, gente. entanto, a ilustradora maravilhosa Maris Gui optou por fazer essa mulher sem rosto, junto do estudo que foi feito, para entender que eu falo desse lugar aí, desse corpo, mas quantas são as possibilidades de rosto aí, né? Quantas Todas, são né? as pessoas que podem se conectar e se sentir acolhidas na ideia que está sendo trazida ali? Então, é isso, assim, a gente consegue, no fim das contas, quando a gente lê algo que inspira, se sentir parte daquilo, às vezes sentir que aquilo, como você bem disse, assim, às vezes o texto que a gente escreve, ele, uma vez publicado, ele sai da gente, vai para o mundo, e as pessoas tomam esses textos para si. E eu acho que é isso. Esse rosto aí, ele pode ser o rosto de qualquer pessoa mesmo que se sinta convocado a fazer parte do que está escrito nesse livro. Claro que cada um se reflita, né? Que cada um Exato. possa se ver e possa acreditar que pode se ver. Exato. Porque, primeiro, vencer a invisibilidade, vencer o não estar no mundo, esse protagonismo, vencer tudo isso. E cada um de nós tem a sua, a sua trajetória, é inegável. E nenhuma é mais importante do que a outra, né? Mas algumas são muito relevantes para puxar outras. Sim. Então, é legal que essa força que a gente que dá mais trabalho, mas é legal estar podendo fazer de alguma maneira essa eu vou segurar, eu vou levar, eu tô com a Sim. mão na corda, né? Aquela coisa, né? Sim, na verdade eu me sinto muito honrada de estar nesse lugar, né? Assim, quantas foram as mulheres que me inspiraram? Quantas? Quantas foram aquelas que escreveram coisas que me tiraram de um lugar de desconhecimento de mim, de comodismo, de apagamento de mim? Quantas foram? Então, assim, se eu puder, a partir da visibilidade que traz estar nos quadros da literatura, né? Quantas? São poucas as mulheres que estão publicadas, as mulheres negras muito menos. Então, se eu puder, ao lado das que estão, ser essa que puxa e provoca a reflexão e que inspira, imagina, porque inspirar, eu estou vendo aqui as pessoas comentando e falando o quanto se sentem inspiradas. Inspirar é uma coisa muito poderosa, né? É uma coisa muito É, poderosa, é uma coisa muito bonita. Então, assim, se esse trabalho me permite fazer isso, eu me sinto de verdade honrada por isso. Reconheço a responsabilidade que é, porque não é estar à frente, estar visível, demanda muita responsabilidade, mas assim, eu tenho muita consciência disso porque me inspira em tantas outras responsáveis pelas transformações pelas quais eu passei e quero, a partir desse lugar que a literatura me proporciona estar hoje, né, publicada, provocar também aquilo que eu gostei, aquilo que eu senti a partir das pessoas que eu li, a partir das mulheres inspiradoras que eu li também. e que sejam assim que a gente consiga ver no futuro próximo, né? Que não haja mais essa divisão tão fechada de Tão rígida, né? gêneros, rígida, inflexível, de gêneros, de raças, de ideias, que as coisas possam se Que a gente, amalgamar, que a gente né? consiga encontrar todos os livros que a gente, todas as perspectivas que a gente quiser encontrar, né? Que a gente, quando quiser saber a perspectiva da mulher indígena, a gente não precisa procurar a mulher indígena, a gente procura a mulher, a gente procura a pessoa, né? A gente não precisa ir lá no Exato. identitário, a gente se reconhece em todos os lugares. Eu entendo perfeitamente o que você quer dizer, nesse sentido, assim, de a gente, a algum momento, e eu acho que a gente trabalha para isso, né? A gente contempla uma perspectiva hoje que foi apagada da história para que a gente faça uma justiça a partir desse reconhecimento na história e a partir de certo momento a gente consiga se encontrar sem precisar das divisões. Eu acho que, no fundo, a gente trabalha mesmo para isso, né? Porque é É. importante que nós sejamos contemplados nas nossas identidades, nas nossas subjetividades, né? Não sejamos homogêneos porque nós somos, mas ao mesmo Não, tempo é lindo que tem a porque diversidade, a é nossa. lindo, Exato, exato. E é quem dera um dia que a lindo. gente chegue lá e consiga Eu encontrar. visito os eu visito os povos indígenas e fico emocionada. Aquelas Né? cores, aquela história, aquela
também assim uma coisa que você quer puxar para frente. Veja, E quantas são as coisas que elas gostariam de compartilhar, né? Quantas são as coisas que a gente deixa de saber, quanta riqueza a gente deixa de conhecer porque não está disponível, né? Então, quando você fala sobre a gente se encontrar, é isso, a gente conseguir encontrar todas as perspectivas. E hoje a gente faz a divisão, né? A literatura da mulher PCD, a literatura indígena, porque não tem, porque para encontrar a gente precisa procurar a partir do título. Mas que nos alcance. Porque hoje é pela escassez, né? Que seja pela abundância, né? E que nos alcance um futuro que a abundância esteja ao nosso redor, assim, proporcionando e que seja um grande resgate, né? Como uma grande floresta que rebrota, sabe? Isso. É um grande reflorestamento. Isso. Eu acredito na abundância, eu acredito na generosidade da Terra, do universo. Então, que seja isso, né? Que seja, Bruna, que seja. Cristiane, querida, chegamos à nossa final. Até pena, né? Porque tá tão gostoso. A gente vai se encontrar mais, vai conversar mais, né? Sim, acredito que sim. Muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. Bom, caímos algumas vezes, mas isso faz parte. No fim das coisas, a emoção, né, de estarmos aqui. E, de verdade, assim, eu gostei muito de conversar com vocês. Vou dizer aqui para quem está ouvindo a gente, caso alguém queira procurar o livro Tudo Nela é de Se Amar, é um livro de poesias que tem prosa, poesia, muita informação, o que eu chamo de pedagopoesia, né? A pretensão de ensinar um pouco, mas compartilhar aquilo que eu trago de perspectiva de mundo. Dá para encontrar isso, digita lá, ó, Tudo Nela é de Se Amar. É nossa editora, né, Bruna? Sextante. A Sextante. Sextante é nossa editora, o selo, o meu selo é o da Estação Brasil, sou muito feliz de parte desse selo. E é isso, é só procurar a gente aí, Tudo Nela é de Se Amar. Tô aqui, ó, lá em cima, se você quiser encontrar o lucy.nasc, que é o meu Instagram, e vai ser um prazer acolher vocês. Obrigada por terem assistido até aqui. Para quem voltou, né, Bruna? Para quem voltou, muito obrigada também. Porque assim, quem tá com a gente sabe que a gente é batalhadora, que pode cair na internet, que a gente vai atrás, que não sei o quê, que a gente não vai desistir. E que eu acho que para terminar, assim, eu desejo para todo mundo que está aí e que mostrou essa força mesmo de estar junto e vamos com você, e vai cair, vamos voltar, que seja isso a vida de cada um. Que cada vez que a gente caia, a gente levante, cada vez que a gente caia de novo, a gente levante, a gente acha os caminhos, a gente vai, a gente continua, a gente persiste, a gente não desiste, porque a gente chega lá, sabe? A gente chega. E, na verdade, não é nem chegar lá, é o prazer extraordinário desse trajeto, né? Luciane, muito, muito obrigada pela conversa. Adorei conversar com você, te conhecer. Tá? Então, muito obrigada. Muita sorte, muito beijo, muita saúde, saúde, saúde e proteção para todos vocês. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.